Olá, turma, tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a gente entender o mecanismo de como que as plantas se comportam em relação à adição de água via irrigação, né? Ou qualquer outro meio. E essa aula chamada função de produção, né? Ela será dividida em duas partes, uma para essa semana e outra para a próxima semana que vem, ok? Muito bem. Bom, essa primeira parte, nós vamos falar mais da teoria envolvida nessa questão de função de produção, nessa relação entre água e como a cultura se comporta em relação a como ela produz, como ela cresce, se desenvolve, né? E na segunda parte nós vamos falar mais sobre a aplicação e alguns resultados de pesquisa que a gente desenvolveu aqui no campus e em outras regiões, ok? Muito bem, vamos lá. Deixa eu retirar o meu vídeo para não atrapalhar aqui na aula de vocês. Muito bem, agora sim. Vamos lá. Bom, gente, então, quando a gente fala de função de produção, ou também chamada de função de produtividade, né? Porque afinal ela é expressa em quilos por metro cúbico de água, né? Então, isso aí é uma produtividade, né? Quilos por hectare, toneladas por hectare, isso é produtividade, certo? E então, devido a essa questão conceitual, às vezes vocês podem ver em algum artigo, algum texto para ler o termo função de produtividade. Tá? A literatura mais referência para esse assunto, a gente tem primeiro esse aqui, que é o Doremos e Cassan, tá? Que é um boletim da FAO 33, que ele foi traduzido depois pelo pessoal lá de Campina Grande, né? Antigamente era o UFPB, hoje é o UFCG, né? Que é o efeito da água no rendimento das culturas. É o mesmo FAO 33. Tá? E agora, mais recentemente, o pessoal fez uma atualização, chamado outro boletim da FAO, 66, em 2012. Né? Ele está disponível online, está aqui o link para quem quiser baixar, tá? E fazer a leitura. E ali vocês têm uma discussão bem abrangente sobre essa relação de função de produtividade ou função de produção, ok? Muito bem. Bom, a equação geral que deu origem a toda essa discussão é essa aqui. É uma equaçãozinha bem simples, que ela diz o seguinte, vamos lá, ela tem ali 1 menos o rendimento real obtido por uma cultura dividido pelo rendimento máximo que poderia ser obtido, né? Que essa cultura poderia fornecer. Por exemplo, digamos, a gente está fazendo um estudo para o cafeeiro, certo? Qual a máxima produtividade que o cafeeiro Conilon pode atingir em Santa Teresa, sem limitação de água, principalmente, né? Digamos que seja, sei lá, 200 sacos por hectare. Claro que eu estou chutando aqui, né? Um valor bem alto. Mas isso aí é possível? Sim, em condições controladas é possível, né? Mas e no campo? Eu fui lá numa determinada ensaio, algum experimento, e obtive lá 100 toneladas por hectare. 100 sacos por hectare. Isso quer dizer o quê? Que o rendimento real foi metade daquele rendimento máximo possível. Então esse YR seria o rendimento real e o YM o rendimento máximo, ok? Bom, e esse termo é igual a um KY, que é um coeficiente de resposta da cultura, que eu já vou falar mais sobre ele daqui a pouco, né? Vezes 1 menos a evapotranspiração real, né? Sobre a evapotranspiração máxima. Da mesma forma que tem o rendimento real e o rendimento máximo, a gente tem a evapotranspiração real, que é aquela que a cultura está apresentando, né, na determinada condição, e aquela evapotranspiração máxima, em uma condição de não limitação para o desenvolvimento e produtividade da cultura. Então imagine essa mesma lavoura de café que eu dei como exemplo, que esteja muito bem irrigada, bem nutrida, ela vai, com todos os fatores favoráveis ao crescimento e desenvolvimento da lavoura, ela vai apresentar essa evapotranspiração máxima, né? Ou seja, a planta está a pleno vapor, literalmente, né? E a evapotranspiração real, por exemplo, se eu suprimir água, né? Se eu irrigar metade do que eu devo, então há de se pensar que a evapotranspiração real será menor do que essa evapotranspiração máxima, né? Então, esse primeiro termo aqui, ó, essa primeira relação, YR sobre YM, a gente chama de evapotranspiração relativa, né? E esse segundo termo aqui, ETR sobre ETM, a gente chama, ETR sobre ETM
evapotranspiração relativa, e YR, YM é a produtividade relativa, ok? Então, o que vinha a ser esse KY, esse coeficiente de resposta da cultura? Ele vai, se eu pegar e jogar esse termo para cá, vai ser a produtividade dividida pela evapotranspiração relativa. Então, esse coeficiente de resposta, ele vai indicar qual é o efeito da água, da evapotranspiração, no rendimento relativo da cultura. Quer dizer o seguinte, se ao invés de irrigar 100%, eu irrigar 90%, quanto que isso vai impactar na produtividade da cultura? E se eu irrigar só 80%, quanto que isso aí vai decrescer na produtividade? Então, notem que esse coeficiente, uma vez obtido, ele pode ser utilizado para a gente estimar qual vai ser o rendimento real dessa cultura baseado na evapotranspiração relativa. Ou seja, para cada unidade que eu suprimir de água, quanto que eu vou reduzir, quanto que eu vou diminuir na produtividade dessa cultura. Ok? Bom, não havendo limitações econômicas e ambientais, ou seja, a cultura está bem nutrida, tem tudo favorável a ela, o rendimento real será o rendimento máximo, certo? Muito bem. Outro fator de resposta da cultura, que eu comentei ali no outro slide, se a gente jogar esse termo aqui dividindo pelo rendimento relativo, né, a gente vai ter essa outra equação. Então, o KY nada mais é do que a relação entre o rendimento relativo sobre a evapotranspiração relativa. Ok? Quanto maior esse valor de KY, o maior valor dele, né, vai expressar uma cultura mais responsiva à irrigação, né? Ou também maior sensibilidade da cultura ao estresse hídrico. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar cana-de-açúcar. Vocês sabem que a gente tem aí diversas variedades, diversas progênies, diversos híbridos até de cana-de-açúcar, né? Você tem variedades aí mais adaptadas ao cultivo em sequeiro e tem aquelas variedades mais adaptadas ao cultivo irrigado. O que as diferenciam? Bom, são algumas características. A principal delas, a cana de sequeiro, né, ou a cana resistente à seca, ela é recomendada para plantio onde não se irriga, onde se conta com a chuva. Geralmente essa cana ela tem menos potencial produtivo, porém se faltar água, ela não sofre tanto. Ela não diminui tanto a produtividade. Já aquela cana recomendada para o plantio em ambiente irrigado, ela já vai ter uma produtividade maior, se atendidas as necessidades dela, né, de nutrição, controle fitossanitário, água e tudo mais. Porém, se faltar água ou faltar qualquer outro fator, né, ela vai perder muito em produtividade ou até morrer. Então, se eu pegar uma variedade lá, sei lá, RB 867515, né, que RB é uma sigla daquele grupo de melhoria de cana do Brasil, né, da Ridesa, e que eles têm diversas progênies. E essa que eu citei é uma cana que eu já trabalhei em experimentos com irrigação. Eu vou apresentar alguns resultados na próxima aula sobre essa cana. Tá? E se eu pegar essa cana, essas mudas de cana, e levar lá para o sertão do Rio Grande do Norte, né, e plantar lá sem irrigar, será que vai produzir bem? Não vai. Ela vai morrer, vai secar. Né? Em experimentos que a gente fez com ela, aplicando pouca água, 25% da necessidade, a planta morreu. Né? Então, ou seja, ela é muito responsiva. Ela produz muito, mais de 100 toneladas por hectare. Porém, quando você fornece as condições necessárias para ela. Né? Em contrapartida, se eu pegar uma cana mais rústica, que é normalmente cultivada lá no Rio Grande do Norte, né, no sequeiro, e levar para uma fazenda com alto nível tecnológico, irrigada, com todos os insumos favoráveis, e esperar que ela vai trazer uma grande produtividade, ela não vai. Por quê? Ela é mais rústica, ela não tem um potencial produtivo tão grande. Então, ela vai produzir aí 40 toneladas por hectare, não muito mais do que isso. Ou seja, ela não vai atingir o meu potencial da outra cana. Porém, se eu plantar ela lá no agreste, lá na região seca, ela vai produzir satisfatoriamente. O que é satisfatoriamente? Ela não vai morrer e ela vai dar uma produtividade, vai dar um retorno, mesmo na ausência dos insumos. Entendido? Então, é isso que esse fator KY ele representa. Ok? Aqui a gente tem uma tabelinha, né, com alguns fatores de resposta
para algumas culturas, né? Por exemplo, vamos ver se tem cana aqui, ó, cana de açúcar. Então, aqui no período vegetativo é 0,75, né? Claro que isso aqui é uma determinada variedade, mas isso é muito variável, né? Conforme for a variedade, se for a variedade responsiva, aquela que eu falei que tem alto poder produtivo, esse KY aqui vai ser maior do que 1, né? Porém, se for aquela cana lá do sertão, lá do agreste, ela vai ter um KY muito menor, ok? Então ela vai reduzir bastante, né? Agora é interessante como que isso aqui muda de fase para fase. Vamos ver aqui a própria cana de açúcar. No período vegetativo é 0,75. No período de formação da colheita, que ela está crescendo, 0,50. No período de maturação, 0,10. O que isso mostra para a gente? Aqui, esses valores. Quanto maior esse valor, mais sensível é a cultura. Então, no caso da cana, qual é o período que, se faltar água, ela vai sofrer mais? Vai ser nesse período, nesse aqui ou nesse aqui? É claro que vai ser nesse primeiro, né, no período vegetativo. Por quê? É quando ela está começando a germinar, emitir as primeiras folhas, né, que ela está vegetando ali, né? Depois que ela cresceu, ela vai começar a acumular açúcares, vai engrossar o colmo, então vai reduzir. Por quê? Ela já cresceu, mas aí ela vai sofrer? Vai, mas bem menos do que aqui. Aqui ela vai morrer nessa primeira fase. Na segunda ela só vai reduzir a produtividade. E na maturação? Vai afetar muito pouco. Por quê? Porque ela já formou, ela já acumulou os açúcares, mas e se faltar água? O que vai acontecer com a cana ali naquele período de maturação? Que vai demorar alguns dias ali. Bom, ela vai talvez ocorrer alguma inversão de sacarose, vai converter açúcares em outras substâncias que não são interessantes à indústria, né? E aí ela vai perder em produtividade no sentido de ter menos açúcares na hora da colheita, ok? Bom, então é isso que vai acontecer, ok? Muito bem. Agora vamos olhar entre espécies. Por exemplo, feijão. Aqui, ó, ele chega a 1,10, né? Olha o efeito da falta de água no feijão. Se faltar na floração, por exemplo, é o período mais sensível do feijoeiro. Então, esses valores, gente, essa tabelinha aqui, é claro que tem tabelas mais atualizadas, né? A gente pode visualizar para cada cultura qual é o período mais sensível. Ok? Por exemplo, para a soja, qual é o período mais sensível? A formação da colheita, que é logo depois da floração. A floração é sensível? É sim, né? Mas e aqui? Ela é sensível? Muito mais. Por quê? Porque é um enchimento ali da vagem, da formação do grão. Ok? E por aí vai, tá, gente? O tomate, período de floração, é importante? Sim, é o mais importante. Ok? Bom, vamos pegar aqui então um exemplo. O milho, né? Que tem um ciclo aí de 123 dias, certo? A evapotranspiração máxima dele, que é apresentada aí em resultados de pesquisa, né? A evapotranspiração máxima é de 840 milímetros num ciclo, ao todo, né? Nesses 123 dias aqui, ok? Vamos só dividir aqui para ver quantos milímetros por dia daria isso, né? Então, dividindo aqui, ó, 840 por 123, eu vou ter aí 6,8 milímetros por dia. É um valor bem alto, né? Então quer dizer que o milho necessita de muita água, tá? E o KY dele, para uma determinada fase ali, 1,25, né? Com esses valores, eu tenho como estimar qual vai ser o decréscimo no rendimento. Por exemplo, se eu suprimir 10% de água do ciclo, ou seja, ao invés de aplicar 840, eu vou aplicar 84 a menos. Então, ó, 840 menos 84, eu vou ter 756. Se eu aplicar 756 milímetros, qual que é a perda no rendimento? Basta montar a equaçãozinha. Então, olha aqui, ó, eu quero saber a perda de rendimento, né? Então, a perda de rendimento, que é esse fator todo aqui, é igual a 1,25 KY vezes 1 menos a água que seria aplicada, né, a evapotranspiração real, baseada na água que seria aplicada, dividido pela evapotranspiração máxima. Fazendo essa continha, eu tenho que o valor é 0,125. Isso aqui representa o decréscimo no rendimento. Ou seja, para os primeiros 10% de falta de água, ele perderia 12,5% de rendimento. Ok? Então, uma cana que produziria ali... milho. Digamos que a produtividade desse milho fosse aí, sei lá, de
vou chutar um valor aqui, 10 toneladas por hectare, né? Qual que seria o rendimento dele? 12,5 a menos. 12,5 a menos vai dar 87,5. Então, 8,75. Em vez de produzir 10 toneladas, eu perderia 8,75. Perderia 1,25 toneladas, 1.250 quilos. Ok? Então, qual seria o rendimento relativo? 87,5%. Ok? Isso é importante também em cenários, por exemplo, de escassez de água. Um período de seca, né? Eu tenho uma propriedade que tem uma água limitada e aí eu tenho duas culturas ali. Por exemplo, o milho, que a gente colocou aqui agora, com KY 1,25, e o sorgo KY 0,9. De cara, o que a gente já pode concluir? Que o sorgo ele é menos sensível à falta d'água do que o milho, porque o KY dele é menor, estão vendo? Né? Então, para fins de planejamento, apertei sem querer o botão aqui, para fins de planejamento, no caso de falta d'água, para qual cultura eu deveria priorizar o uso da água? Para o milho. Por quê? Porque se é um período aí, por exemplo, 2, 3 semanas que vai faltar água, ou então reduzir a quantidade de água, eu priorizaria o milho e disponibilizaria menos água para o sorgo, porque a perda de rendimento para o sorgo vai ser menor. Ok? Muito bem. Essa é a base da teoria. Ok? Hoje, com a evolução dos sistemas computacionais, né, foi criado esse programinha aqui, chamado Sistema Aquacrop. Baseado naquele boletim 66 da FAO, que é a atualização do FAO 33, né? E ele permite que a gente faça uma série de simulações. Inclusive, na próxima aula eu vou mostrar aí um trabalho que a gente publicou, né? Os resultados, né? Que a gente publicou na revista Irriga, com um trabalho desenvolvido aqui no campus. Que a gente fez testes para o milho, né? Em caso de vegetação, e comparou com os valores estimados pelo programa. E vocês vão ver que o ajuste foi muito bom, foi bem interessante. A tela desse programinha, a gente entra aqui dados climáticos, dados da cultura, dados do manejo de irrigação e do campo, dados do solo, armazenamento de água no solo, aquele negócio todo, né? A gente estabelece o período, quando que a gente quer fazer a simulação. Por exemplo, será que se eu fizer a simulação no inverno, vai ser diferente do verão? Claro que vai. O clima é totalmente diferente, a evapotranspiração é diferente. Então, as condições serão levadas em consideração, certo? E quando eu rodar o programa, clicar nesse botãozinho aqui, ele vai gerar gráficos como esse, mostrando o desenvolvimento da cultura, né? Aqui a transpiração, baseada em milímetros por dia, de cada período. Aqui está meio achatado, né? Mas a gente consegue valores melhores aqui. As curvas de desenvolvimento, de depressão de água, quando que ocorreria o florescimento, né? Para aquela questão para a gente se programar para não faltar água, por exemplo, na simulação, ok? E aqui eu tenho várias abas que vai me dar diversos gráficos e valores para eu fazer esse planejamento, ok? Olha aqui uma outra curva, né? Mostrando aqui essa mesma relação. E aqui no caso de cada irrigação, olha só que interessante, cada evento de irrigação, o que acontece? Eu tenho água no solo, deplete, irriguei, a água sobe, cai de novo, vai subindo, caindo, até que ela vai chegar aqui, ó. Nesse caso, eu não completei satisfatoriamente, e aí veio o período de florescimento e caiu a umidade do solo. Isso é interessante? Não é não. Então eu tenho que tomar esse cuidado aqui, através desse gráfico, eu consigo visualizar qual foi o monitoramento da umidade do solo durante o período, ok? Bom, então, para a gente entender um pouquinho melhor o resultado dessas questões de função de produção e produtividade, né, aqui tem apresentado para vocês um gráfico, uma curva típica dessa função de produtividade, né, que eu relaciono a lâmina total de água aplicada no ciclo da cultura versus a produtividade. Tá? Ou seja, se eu aplicar nada de água, zero, né, qual que vai ser a produtividade? Nada, o gráfico não aparece. Né? Se eu aplicar aqui uma quantidade de água, aí começa a produzir. Né? À medida que eu vou aumentando o volume de água oferecido à cultura, a cultura vai respondendo, vai crescendo. A gente observa que a inclinação da curva aqui ela é mais íngreme, e a partir de um ponto ela começa a diminuir. Ela começa a ter uma inflexão da curva aqui. Né? Ou seja, para cada unidade de água que eu aplico, por exemplo, digamos que eu divido esse gráfico aqui em 10 milímetros. Se eu aplicar 10 milímetros, quanto ela vai produzir? Aumenta bem. Mais 10, aumenta bem. Mais 10, aumenta bem.
Ao passo que quando chega nessa fase, nessa região da curva aqui, uma grande unidade de água que eu adicionar vai responder um pequeno acréscimo na produtividade. Tá vendo? Olha aqui a diferença. A quantidade de água que eu apliquei e a resposta na produtividade. E olha aqui, a quantidade que foi maior do que aqui, e olha o resultado na produtividade, foi bem menor. Olha que interessante. Aquele lá é um exemplo teórico e aqui é um exemplo prático. Né? Aqui, no caso de cana, um trabalho feito lá em Campos, no Rio. Tá? Aqui esses pontos são os valores reais observados e aqui é a curva de ajuste. Tá? Como que eu obtenho essa curva de ajuste? Simples. Eu jogo esses pontos aqui no Excel, né? E gero um gráfico do tipo dispersão e mando adicionar uma curva de tendência, uma linha de tendência. E aí, nesse caso aqui, é um modelo polinomial de segundo grau. Né? Olha aqui, ó, polinomial de segundo grau. Está aqui a equaçãozinha dele. E o ajuste, certo? Muito bem. Por que é importante eu conhecer isso aí e por que isso é tão importante para o planejamento? Eu posso prever, baseado, se eu tiver um estudo de custos dessa cultura, qual o custo de produção, né? Eu posso traçar duas curvas. A curva de receita da produção, ou seja, eu jogo aqui, por exemplo, eu tenho aqui na curva anterior, eu tenho aqui a resposta, né? Quanto que produziu em relação à água. Nessa outra aqui, eu converto o produto em valor. Por exemplo, eu estou trabalhando com milho. Quanto custa uma tonelada de milho? Sei lá, R$300? Então, eu converto aqui o valor de produtividade, multiplico pelo valor em reais e traço essa curva. Aqui, tá vendo? E essa linha pontilhada é a curva de custo da produção. Ou seja, se eu não aplicar água, meu custo vai ser esse. À medida que eu vou aumentando a lâmina aplicada, aumenta o custo. Por quê? A bomba vai começar a funcionar mais tempo, vai gastar mais energia, então esse custo vai aumentando. E ela tem geralmente esse comportamento aqui. Né? Isso é importantíssimo para eu entender o seguinte. Eu devo irrigar para atingir a máxima produtividade? Seria esse ponto aqui da curva? Né? Porque se eu continuar irrigando também, começa a haver queda de produtividade, tá vendo? Vamos olhar outra curva aqui, ó. Aqui, ó, houve queda. Quando ele aplicou 1.800 mililitros, produziu menos do que quando ele aplicou 1.500. Por que isso? Porque a água, a partir desse ponto, começa a ser prejudicial à cultura. Não é? E além disso, ela começa a ser antieconômica. Por quê? O ponto de máxima produtividade não é, geralmente, o ponto de maior lucro. Isso quer dizer que eu posso irrigar um pouco menos, produzir um pouquinho menos, porém, para maximizar o lucro. E aonde nessa curva que maximiza o lucro? Aonde as duas curvas atingem a maior distância. Por quê? A diferença entre essa curva, que é a receita, e essa outra curva, que é o custo, é o meu lucro. Então, aonde mais essas duas curvas se distanciam, é aonde eu maximizo o lucro daquela atividade. Então, eu posso chegar a fazer um estudo prévio, estimando essa produtividade e a receita, e estimando também os custos, e afirmar, olha, eu vou aplicar, ao invés de aplicar aqui 100%, eu vou aplicar aqui 85% da água só. Eu vou deixar de aplicar, eu vou economizar 15% de água, isso aí vai ser 15% no custo, né? Eu tenho que fazer essa conta direitinho. Porém, a perda de produtividade não vai ser expressiva. Às vezes eu vou perder muito pouco, e isso aí é o que eu chamo de máximo lucro, ok? Olha esse exemplo aqui, ó. A produtividade da cana versus a eficiência de uso de água, né? Eficiência de uso de água é aquele retorno que eu tenho, né? Baseado na relação produtividade versus água adicionada. Então, como que eu traço essa curva aqui? Isso aqui é só o rendimento. E essa aqui é a eficiência de uso de água, que é a produtividade dividido pela água aplicada. Então, eu tenho alguns indicadores aqui que são interessantes. Por exemplo, esse W da máxima eficiência de uso de água. Onde que ele está aqui? Está aqui. Tá vendo? É quando eu aplico 1.362 milímetros. No caso desse estudo aqui, né? Qual que é a máxima produtividade física? Ou seja, qual a produtividade máxima que eu atinjo? Tá aqui, ó, quando eu aplico 1.551 milímetros. Tá aqui. E qual que é o rendimento? 148,6 toneladas por hectare. Esse aqui é o rendimento máximo. Né? Mas eu quero atingir esse rendimento máximo? Não necessariamente. Eu tenho aqui o ponto de equilíbrio, que é o WPE, que é aqui, né? Que eu aplicaria somente 1.060 milímetros. E tenho o ponto de máximo rendimento econômico, que está aonde?
Cadê, ó? Máximo rendimento econômico. Não está apresentado nessa, está na próxima, no próximo slide, tá? Qual a melhor eficiência de uso de água? Tá aqui, ó, nesse ponto, não é? Ok. Aqui, ó, máximo rendimento econômico. Tá aqui, né? Quando eu aplico 1442 milímetros, né? Máximo rendimento por unidade de lâmina seria 1391. E aí, eu devo aplicar 1391 ou 1442? Aí eu tenho que fazer traçar as duas curvas, traçar a curva de custo também, não é? Olha aqui a goiabeira, mesma coisa, ó, mesma tendência. Todas as culturas, geralmente, gente, vai ter essa tendência aqui, ó, tá vendo? Essa curva polinomial. Aqui, a produtividade da goiabeira, né, e a curva aqui de rendimento, né, de eficiência de uso de água, tá? Eu tenho aqui a máxima produtividade física e a máxima eficiência de uso de água, ok? Aqui, máximo rendimento por unidade de lâmina, máximo rendimento econômico, foi dado aqui, ó, certo? Para maracujá, mesma coisa, eu tenho aqui, isso aqui são um trabalho do pessoal lá da UENF, né, lá de Campos. Eu tenho a mesma coisa, a máxima produtividade física, né, a máxima produtividade de rendimento econômico, tá aqui, ó. Então, produtividade física, 1363. Qual o máximo rendimento econômico? 1297. Se eu fizer, então, aqui, ó, deixa eu pegar a calculadora, ó, 1363 menos 1297, né, 66. Eu posso aplicar 66 milímetros a menos, que eu vou ter o melhor rendimento econômico. Isso aí é fundamental para um bom planejamento da irrigação. Ok, gente? Bom, essa é a teoria sobre a função de produtividade ou função de produção, tá? As dúvidas vocês podem me enviar por WhatsApp. Na semana que vem, na próxima aula, nós vamos discutir alguns resultados de pesquisa para vocês verem como é interessante o uso dessa técnica, né, dessa teoria, a aplicação dessa teoria, e a gente vai fazer uma avaliação no estilo, uma atividade do tipo fórum, em que eu vou postar algumas questões lá no fórum e vocês vão responder, vão discutir para a gente levantar essa questão, ok? Obrigado pela atenção e aqui eu me despeço de vocês. Uma boa semana a todos.